Olá, irmãos e irmãs, paz e bem a todos, né? Que Deus, nosso Pai, abençoe cada um de nós. Hoje eu quero falar com você sobre o batismo de criança, por que que é necessário batizar as crianças, né? Hoje se tem essa mentalidade por aí de que dentro da igreja mesmo, né? Que não se deve batizar mais as crianças, tem que esperar elas crescerem, né? Amadurecer, professar sua fé para ser batizado. Ou seja, isso é uma mentalidade protestante, né? Não de todas as igrejas protestantes, por exemplo, luteranos, anglicanos, presbiterianos, igrejas mais ligadas à reforma, mesmo que eles não acreditem na eficácia do batismo como nós católicos acreditamos, mas eles batizam crianças. Mas igrejas batistas, pentecostais, neopentecostais, né? Eles não batizam crianças, só quando estão adultos, né? Jovens, né? Eles seguem essa tradição no meio deles. Mas nós católicos batizamos as crianças por quê? Muitos perguntam por que eu devo batizar as crianças se elas não têm pecado. Isso é um erro, né? Isso é um erro e quem comete esse erro, e aliás, não é só simplesmente um erro, como é uma heresia que foi combatida pela igreja, né? Se chama pelagianismo, que nega o pecado original. Por quê? Se uma criança não tem pecado, por que que as crianças morrem, né? Por que que as crianças adoecem? Porque se elas não têm o pecado original, elas não deveriam nem morrer e nem adoecer, mas exatamente o contrário, né? Porque elas têm esse bendito, para não dizer o contrário, né? De bendito, pecado, é que elas precisam do batismo, elas precisam da graça de Deus. Os pais estariam privando a criança, né? A igreja fala, de receber a graça de Deus, porque os sacramentos são os meios pela qual a graça de Deus é nos dada, que é dispensada, né? Os sacramentos que nós recebemos é a graça que Cristo nos conquistou na cruz, e por isso nós precisamos dos sacramentos. E o primeiro deles é o batismo, e por isso a necessidade do batismo para a salvação. Por isso que nós precisamos batizar as nossas crianças. Pois, meu irmão e minha irmã, o pecado original é uma desobediência a Deus, né? Que Adão acabou desobedecendo a Deus e todos nós estamos implicados a esse pecado. O Salmo 50 ou 51 da sua Bíblia, no versículo 5 ou 7, se não me engano, diz que eis que nasci na culpa, minha mãe me concebeu em pecado. Ou seja, até um mistério, né? Porque fala assim na concepção. Tipo assim, na concepção a gente recebe o pecado original. Não sabemos como é que é isso, né? É um mistério, é algo assim que é propagado, né? O pecado original. É tipo um vírus que nós recebemos, né? Nós estamos aí com o coronavírus, a gente sabe como é que é, né? É um vírus que é transmitido, o pecado original é como um vírus, né? Que acaba passando de geração em geração, né? Desde Adão até nós, cada um de nós nascemos com a mancha do pecado original e precisa, por isso que se deve batizar as crianças, né? E muitos argumentam, né, como eu já falei, que nós não temos, as crianças não têm pecado, mas se a gente olhar em Romanos capítulo 5 versículo 12, Romanos 5:12 diz: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram, ou seja, todos vão receber este pecado de Adão, essa desobediência, ou seja, todos nós nascemos sob a maldição do pecado, infelizmente, porque nossos primeiros pais pecaram e todos nós fomos acarretados por isso. Por essa necessidade do batismo para cada um de nós, né? Principalmente as crianças, né? Não se deixe levar por essa mentalidade de muitos protestantes por aí que negam, né? O batismo, né? Para suas crianças, que precisam deixá-las crescerem, porque há um risco muito grande, minha gente. Uma criança que morre, né? Uma criança que morre, nós não sabemos, né? A igreja nos diz para confiar a misericórdia de Deus. Ah, mas Jesus amava as crianças. Sim, Jesus amava as crianças, né? E ele mesmo fala: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, né? Exatamente, a gente não pode impedir eles de entrar no reino dos céus. E para entrar no reino do céu é necessário o batismo. E foi Cristo que disse isso, né? Em verdade vos digo
Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus, né? João 3:5, né? No Evangelho de São João, Jesus fala isso para Nicodemos. Por isso, é algo muito importante batizar as crianças. Infelizmente, alguns pais não têm seguido isso, né? Vou deixar meu filho crescer, né? Para que ele pense, até escolher a religião dele. Infelizmente, essa mentalidade, né? No nosso povo atual. Antigamente, as pessoas, quando a criança sabia que estava grávida e arrumava ali um padrinho, uma madrinha, já planejava já o batismo, porque é a graça, né? E aí foi entrando essa mentalidade protestante no meio de muitos, né? E muitos têm desvalorizado esse sacramento muito importante, que é o sacramento do batismo, né? E, e aqui o Catecismo da Igreja Católica, no número 1252, diz: a prática de batizar as crianças é uma tradição imemorial da Igreja. É atestado explicitamente desde o século II, século II, mas é bem possível que desde o início da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam o batismo, também se tenha batizado crianças. Ou seja, a família era batizada, né? Inclusive as crianças, né? Falar que todos da casa foram batizados, né? Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 32, né? Fala sobre isso. E aqui também no 1282 diz: desde os tempos mais antigos, o batismo é administrado às crianças, pois é uma graça e um dom de Deus que não supõe méritos humanos. As crianças são batizadas na fé da Igreja. A entrada na vida cristã dá acesso à verdadeira liberdade, que é algo importante, né? As crianças são batizadas na fé da Igreja, assim como era a circuncisão, né? O batismo substitui a circuncisão. São Paulo vai dizer isso na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 11, você vai encontrar isso. São Paulo falando exatamente sobre isso, que o batismo substitui a circuncisão, né? Ali no 8º dia era levado o filho para circuncidar, né? Dentro da tradição judaica, né? E hoje a gente leva as crianças para a igreja, né? Não só para serem apresentadas, mas também para serem batizadas, para que elas se livrem do pecado original, para que elas sejam introduzidas na graça de Deus. Também muitos podem perguntar, onde é que está na Bíblia, né? Normalmente perguntam isso, que se deve batizar as crianças. Porque lá muitas vezes diz, igual esse texto aqui, em Atos, né? Tem aquele famoso texto em Marcos 16:16, né? Que fala: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ou seja, e muitos ali não entendem que aquela pregação ali é para adultos, né? É para adultos. Ou seja, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ou seja, uma criança também não crê, ela está condenada, né? Não podemos levar isso também ao pé da letra. Ali, a visão daquele momento ali é os adultos. Também Pedro, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 38, ele diz: Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para quê? Para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que beleza que o batismo nos dá, né? Ele nos redime o pecado e nos dá o dom do Espírito Santo. E aqui também, como eu já falei, muitos usam, né? Arrependei-vos. Isso aqui é para adultos, né? É claro, se a pregação está ali diante para adultos, é preciso que haja o arrependimento. Mas como eu falei nesse instante, né? O batismo substitui a circuncisão. Os pais levavam os filhos para circuncidar, para fazer pacto com a aliança, né? No Antigo Testamento. E agora, dentro da nova aliança, é o batismo. Então é preciso levar seu filho para o batismo, né? Para que ele seja introduzido na vida da igreja, né? Ele faça parte do corpo de Cristo, se torne filho de Deus, receba o Espírito Santo, né? Seja purificado dessa mancha do pecado original, né? Que é algo horrendo. O pecado original é algo horrendo, que fez Adão e Eva perderem o paraíso, e todos nós nascemos condenados ao inferno, né? Isso é sério, né? É uma coisa triste, né? Porque todos pecaram e destituídos estão na glória, Romanos 3:23, né? Mas esse próprio versículo que diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo,
Vai dizer em Atos dos Apóstolos 2:39, pois a promessa é para vós e para os vossos filhos. Veja só, pois a promessa é para vós e para vossos filhos, né? Filhos aqui pode ser traduzido também por criança. Existe uma palavra grega, né, aqui usada, que se chama techno, que significa exatamente criança, criança de colo, filho, filha, infante, criancinha, né? Por quê? Muitos podem questionar, mas filhos pode ser grande, né? Mas se fosse filhos grandes, existe outra palavra, né, que se usa para filhos maduros, que se chama uios, né? Mas ali se tem a palavra tecno, que significa criancinhas, infante. Então, pois a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38 e 39. Então, meus irmãos, vamos levar os nossos filhos, nossas crianças, para serem batizados, vossos netos, né? Aí, e isso deve ser, né, orientado sempre dentro da igreja, dentro da catequese. Aí também mesmo dentro do curso de batismo, orientar sempre os pais a levarem as crianças para serem batizadas, porque o negócio é sério, o pecado é sério, né? O pecado é uma ofensa a Deus. Todos nós nascemos condenados, as pessoas não levam isso a sério. Achar aquela criança bonitinha, belezinha, sim, bonitinha, belezinha, né? Mas nós devemos batizá-los, pois ela traz consigo a mancha do pecado. Ela está, né, sob o jugo da escravidão do pecado e ela precisa ser liberta. Ela precisa se tornar uma filha de Deus, né? Você, quando seu filho vai nascer, você prepara tudo bonitinho para ele, dá o melhor para seu filho. Você não vai privar ele de se tornar filho de Deus, de receber o Espírito Santo, de ser livre dessa maldição do pecado original. Por isso, meu irmão e minha irmã, a partir de hoje, leve o seu filho para ser batizado. Não perca mais tempo. Procure uma paróquia, um pároco, né? E peça o batismo, porque o batismo nos dá a graça de Deus. O batismo redime o pecado original. Então, que Deus abençoe cada um de nós e que nós possamos levar as nossas crianças para serem batizadas. Amém.